que tanto nos honram pelo trabalho, pela dedicação e por tudo que representam de Minas Gerais no Senado Federal. Agora, pela união deles, temos o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que, sem dúvida alguma, fará um trabalho à altura dos mineiros e das mineiras, pela capacidade que tem, pela pessoa que é, pela competência, pelo conhecimento. E Minas Gerais, senador Rodrigo, se sente muito honrado em recebê-lo aqui na sua primeira saída de Brasília, no seu primeiro visita a um estado brasileiro, recebê-lo aqui agora como presidente do Senado. Esta Casa Legislativa se sente honrada de recebê-lo, e estão aqui diversos deputados, líderes importantes da Casa, membros da mesa, para dizer também da união de todos em torno da sua presidência e da sua condução em Brasília. Eu quero agradecer muito e vamos então iniciar aí a entrevista e as perguntas ao senador Rodrigo. Eu pergunto ao senador, presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, o senhor gostaria de fazer alguma consideração inicial antes das perguntas, por favor? Sim, boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente nosso anfitrião, presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado estadual Agostinho Patrus, meu dileto amigo, e na sua pessoa cumprimento todos os parlamentares que integram essa Casa Legislativa, que honra o nosso estado de Minas Gerais. Eu cumprimento também os meus colegas de bancada do Senado Federal, senador professor Antônio Anastasia e senador Carlos Viana, que foram fundamentais para a concretização dessa grande realização do estado de Minas Gerais, com a nossa assunção à presidência do Senado e do Congresso Nacional. Eu saúdo todas as instituições de Minas Gerais, onde estamos a realizar a nossa primeira incursão como presidente do Senado, não podia ser diferente, o meu estado de Minas Gerais, e cumprimento de maneira muito especial também toda a imprensa de Minas Gerais, uma imprensa livre, independente, pautada na liberdade, que é o que deve nortear o trabalho jornalístico. Sempre tive uma boa relação com a imprensa e assim manterei à frente do Senado Federal. Eu gostaria de registrar inicialmente a importância dessa caminhada e desta realização, que vai muito além de uma realização de um senador ou de uma pessoa. Na verdade, isso é fruto de um trabalho coletivo que envolveu inúmeros partidos, os seus senadores e senadoras, com o apoio de agremiações partidárias dos mais diferentes espectros políticos, da direita à esquerda, da base de governo à oposição, dentro de uma conscientização de que precisávamos ter um ambiente de harmonia no Senado para realizar aquilo que o Senado se propõe a fazer, que são as pautas de interesse do Brasil. E quero destacar algo que foi fundamental para essa nossa caminhada, que foi a unidade da classe política de Minas Gerais. Todos os atores políticos do Estado, a começar do Senado Federal, numa união muito importante para esta caminhada, que é a união da nossa bancada do Senado. Desde o primeiro momento, renderam-me o apoio o professor Antônio Anastasia e o senador Carlos Viana, a quem sou grato pela chegada à presidência do Senado Federal. E, de igual modo, manifestações de apoio e de apreço a esta caminhada pelo governador do Estado, Romeu Zema, com quem estive hoje pela manhã, pelo prefeito municipal de Belo Horizonte, com quem também estive para compartilhar esta realização do Estado, do presidente da Assembleia Legislativa e de inúmeros deputados estaduais que também nos apoiaram nessa empreitada, a bancada de deputados federais, unanimemente, de todos os partidos, incentivando essa candidatura. No final das contas, isso representou uma grande unidade do Estado de Minas Gerais, que revela
a maturidade política do nosso momento. Todos nós temos as nossas pretensões políticas, é natural que todo aquele que exerce o mandato as tenha, mas houve, para mim, muito claramente, professora Anastasia, senador Carlos Viana, um momento realmente de unidade, se entendendo que Minas Gerais precisava ter uma posição de protagonismo. É óbvio que, ao assumir a presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional, a responsabilidade de quem a assume é com todos os estados da federação, com o Distrito Federal, com todos os municípios brasileiros e com a nação brasileira. Mas, obviamente, que jamais deixarei de defender o meu estado, senador da República por Minas Gerais que sou. Então, é um momento realmente de importância para a história de Minas e façamos disso uma grande oportunidade para realizar a boa política que nós sempre propusemos fazer. O Brasil precisa, e eu destaquei isso muito no meu discurso, de um trabalho redobrado para vencer a crise, sobretudo em razão da gravidade da pandemia que nos assola, mas precisamos de um ingrediente, um amálgama para todas essas realizações, que é a pacificação do Brasil. Estabelecer que as instituições têm de se respeitarem, os poderes precisam se respeitar, cada qual tem a sua atribuição e não pode invadir a atribuição do outro. Então, esse ambiente de pacificação, para que possamos realizar em nível nacional aquilo que a sociedade espera de nós, que é o enfrentamento da pandemia com inteligência, com agilidade, com métodos científicos, especialmente para alargar imediatamente o alcance da vacina para os brasileiros, que é também o desenvolvimento social com assistência às pessoas vulnerabilizadas e necessitadas em razão da pandemia. E algo muito importante para nós todos, pressuposto do desenvolvimento social e do desenvolvimento humano, que é o crescimento econômico do Brasil, gerando aquilo que é o mais importante de se ter numa sociedade civilizada, que é a oportunidade de emprego e de trabalho. Já na nossa primeira semana de trabalho, e não poderia deixar de estar na primeira semana no meu estado a compartilhar com as instituições, com as lideranças políticas e com o povo do meu estado esta realização. Mas já na primeira semana, nos reunimos com o presidente da Câmara dos Deputados, com os relatores da reforma tributária, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com as lideranças políticas das mais diversas, aprovamos 2 medidas provisórias na data de ontem, aprovamos um requerimento de convite do senhor ministro de Estado da Saúde para que compareça ao Senado e dê as explicações necessárias relativamente à pandemia. Aprovamos também o encaminhamento de um pedido para o socorro para o estado do Amazonas, em razão da necessidade e da gravidade muito mais acentuada da pandemia naquele estado. E é isso que nós pretendemos imprimir à frente do Senado Federal. Um trabalho árduo, do dia a dia, com resultados efetivos, em favor do Brasil e registro, sempre em defesa também do Estado de Minas Gerais. Estou à disposição de todas as perguntas e quero crer também que seja possível a palavra dos nobres senadores, colegas de bancada, senador Antônio Anastasia e senador Carlos Viana. Muito obrigado a todos vocês. Abriremos agora, então, para as perguntas dos jornalistas. Eu solicito a Cibele Bolsas que se aproxime do microfone, que é do jornal Valor Econômico, para que faça a sua pergunta ao senador. Oi, boa tarde. Senadora, eu gostaria de perguntar, já que o senhor falou aí dessa questão de cada poder ter sua atribuição e trabalhar com independência, se o senhor vai levar adiante aquele pedido de CPI do governo Bolsonaro com relação à gestão da pandemia. Esse pedido de comissão parlamentar de inquérito foi encaminhado na data de ontem pelo senador Randolfo Rodrigues, já com 31 assinaturas, ou seja, além do mínimo legal exigido. Há lá uma exposição sobre fato relativamente ao enfrentamento da pandemia e é uma análise que nós faremos com a ligeireza que se espera de uma avaliação desse tipo, para identificarmos se há o cumprimento de todos os requisitos objetivos para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito ou não. Lembrando
que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem índole constitucional. Eu defendi as prerrogativas dos senadores e das senadoras ao assumir o Senado Federal, e uma dessas prerrogativas é requerer as comissões parlamentares de inquérito que achem devidas, e obviamente que eu vou fazer a análise disso e, à luz do que determina a Constituição e o regimento, tomaremos uma decisão sobre a instalação ou não dessa comissão parlamentar de inquérito. De qualquer modo, enquanto não se delibera a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, na data de ontem nós já aprovamos no plenário do Senado Federal um requerimento para o comparecimento do ministro de Estado da Saúde, general Pazuello, para que esteja no Senado Federal a dar as explicações aos senadores e às senadoras sobre a política do Ministério da Saúde relativamente ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Os acertos, os erros, sobretudo os erros que precisam ser explicados aos senadores, e esse comparecimento deve se dar nas próximas semanas. Próxima pergunta, Luiz Casoni, da TV Record. Obrigado. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos. Bom, minha primeira pergunta para você, Pacheco, é a seguinte: você falou sobre a importância de Minas exercer esse protagonismo lá no Senado. Então, qual que vai ser a prioridade das pautas de Minas lá em Brasília? O que você vai fazer pelos mineiros, nas velhas pautas que são aguardadas aqui pelo Estado? E também aproveitando para falar sobre o auxílio emergencial. Ontem à noite em Brasília, ao lado do ministro Paulo Guedes, você defendeu sobre essa necessidade do auxílio emergencial. No seu entendimento, qual que seria esse novo valor? Por quanto tempo ele poderia ser estendido? Quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com esse novo auxílio emergencial? E se o Brasil teria condições de seguir após esse período de pandemia sem esse auxílio para a população? Perfeitamente. A política de Minas é cercada e tem por característica o diálogo, a conversa, a pacificação, o respeito à divergência. E é o que o Brasil precisa. Certo dia eu disse que a política brasileira precisa de mais mineiridade. E essa lógica eu vou buscar fazer na relação com os demais poderes, na relação com as instituições, na relação interna com o Senado Federal, com os senadores e senadoras, com o presidente da Câmara dos Deputados, com quem já estou com um diálogo muito permanente nas pautas que interessam ao Brasil. Então nós vamos buscar fazer isso no Senado, e eu acredito que seja uma essência desse comportamento aquilo que a sociedade de Minas, o povo de Minas Gerais, espera de um presidente do Senado, que seja alguém equilibrado, de bom senso, que possa fazer andar e dar a governabilidade necessária para que realizem as políticas públicas, a aprovação de projetos, as reformas que o Brasil precisa em todos os cenários. Mas há, obviamente, pautas que são específicas do Estado de Minas Gerais e que são carências muito antigas do povo de Minas Gerais. Eu conversei hoje pela manhã com o senador Carlos Viana e tenho conversado sistematicamente com o senador Antônio Anastasia, uma conversa sempre muito permanente com os deputados federais, coordenados pelo deputado Diego Andrade, sobre as necessidades que Minas Gerais tem. E talvez seja essa unidade de Minas, nesse momento, um marco histórico importante para fazer cumprir essas realizações que tanto nós demandamos. O Rodoanel, o anel rodoviário, a BR-381, as barragens do norte de Minas, pelo menos duas delas que já são prioridades nossas e que podem agora, com essa unidade do Estado, se tornarem uma realidade. A barragem de Berizal, a barragem de Jequitaí, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que é um anseio antigo da Justiça Federal do Brasil, não só de Minas Gerais, o nível do reservatório do sistema de Furnas, na minha região de origem, na cidade de Pasto, a cidade do deputado Cássio Soares, que está aqui presente. Então, há uma série de realizações numa agenda de Minas Gerais que já existe, que há um trabalho que nunca deixou de ser feito, que eu considero que agora nós temos um ambiente muito propício, na boa relação que temos com as demais instituições, com os demais poderes e com o próprio governo federal, de termos isso concretizado em Minas Gerais. Eu vou trabalhar muito, até porque não posso deixar de ser um senador de Minas Gerais e de cumprir essa minha obrigação para a qual eu fui eleito
com 3.617.000 votos no estado de Minas Gerais. E é óbvio, como presidente do Senado, eu devo me manter altivo, independente, cuidando dos interesses nacionais, que é o que o estado de Minas espera, alguém honrado que possa pacificar ou buscar pacificar e contribuir para essa pacificação do Brasil que seja de resultado, mas sem nos esquecer de todas essas realizações que eu estou elencando aqui, e outras tantas, como o metrô de Belo Horizonte, que é uma bandeira de toda a bancada, que o senador Carlos Viana todo dia defende no Senado Federal. Então são realizações que, dentro dessa agenda que nós vamos estabelecer, numa unidade talvez nunca vista da bancada federal de Minas, de todos os deputados federais, de todos os senadores, eu acho que isso vai ser muito importante para o estado de Minas Gerais. Eu quero, depois de 2 anos, quem sabe voltar aqui para poder elencar tudo quanto foi feito nesse tempo, que é um tempo realmente singular para o estado de Minas Gerais. E sobre o auxílio? Desculpe, sobre o auxílio. Muito bem, eu assumi um compromisso de campanha para o Senado Federal, de assunção de compromisso também na posse do Senado Federal, e disse na primeira sessão do Congresso Nacional de abertura do ano legislativo que nós temos que focar a atuação legislativa do Senado num trinômio. O trinômio da saúde pública, evidentemente, fornecer vacina e tratamento para a Covid. O trinômio do crescimento, a base do trinômio do crescimento econômico, que são todas as reformas, as propostas de emenda à Constituição, a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos, a PEC do Pacto Federativo, além da reforma administrativa que está na Câmara e a reforma tributária que está numa comissão mista do Congresso Nacional, que é a pauta de crescimento econômico do Brasil, que eu acredito muito e espero muito que a sociedade e o mercado acreditem no trabalho que nós vamos fazer e acreditem que nós vamos fazer crescer a economia do Brasil. E a outra base do trinômio é o desenvolvimento social. É inegável que a pandemia, não tendo acabado, ainda está num ápice muito trágico para o Brasil. É fundamental que a gente tenha uma assistência às pessoas, seja com o incremento do Bolsa Família, seja com um programa análogo ao auxílio emergencial do ano passado, que foi muito importante naquele momento, porque forneceu condições para quase 70 milhões de brasileiros, a um custo, é verdade, de mais de 300 bilhões de reais, um orçamento 8 vezes maior que o do Bolsa Família, mas foi necessário naquele momento, e isso é inegável. E agora é preciso socorrer novamente, talvez não na mesma monta, não necessariamente com a identidade de programa, mas é preciso ter essa assistência social mais imediata. E ontem à noite, depois da sessão do Senado Federal, eu estive pessoalmente com o ministro Paulo Guedes, conversamos sobre diversos temas da economia e da pauta que nós pretendemos destravar no Congresso Nacional, e um ponto que foi por mim tocado, até para revelar ao ministro a sensibilidade política do Senado, e que no final das contas é uma sensibilidade humana, que as pessoas precisam ser assistidas. E eu senti muita receptividade do ministro à ideia de que, com toda a responsabilidade fiscal, encontrando caminhos com fundamentos econômicos, nós possamos ter uma assistência social mais imediata nesse momento de pandemia, enquanto a vacina não é alargada para toda a população, enquanto a vacina não seja capaz de imunizar boa parte da população brasileira. Então, eu estou com muita expectativa de que nós tenhamos, nos próximos dias, uma solução, um protocolo fiscal que envolva o que nós vamos enfrentar como pauta para poder garantir a rigidez fiscal do Brasil e conseguir fazer um programa social que possa assistir essas pessoas. Então há uma expectativa muito grande, estamos trabalhando para isso, e o início disso foi a conversa que eu tive com o ministro Paulo Guedes ontem, sentindo dele, repito, receptividade muito grande a esse nosso pleito. Teria alguma previsão de valor? A partir de quando ele seria oferecido? Quantas pessoas? A partir de quando é o mais rapidamente possível, porque essas necessidades não esperam. E valor, obviamente, é impossível nesse momento prever, mas obviamente que lutaremos para um valor que seja digno àquele que recebe, com a possibilidade para quem paga, considerando os critérios de responsabilidade fiscal. Peço à jornalista Juliana Perdigão que se aproxime. Juliana Perdigão, da TV Globo. Olá, boa tarde a todos. Senadora, eu queria saber um pouco mais de detalhes sobre esse requerimento ao ministro da Saúde, quais pontos especificamente que vocês vão pedir que ele explique,
E também gostaria de saber se a vacinação em Minas foi um tema debatido hoje aqui com o governador, também com o prefeito, se há alguma novidade nesse sentido. Bem, o requerimento foi um requerimento da senadora Rose de Freitas, do MDB do Estado do Espírito Santo. É um requerimento simplesmente de comparecimento que nós fizemos como convite ao ministro General Pazuello para que ele compareça ao Senado Federal. Esse requerimento precisou ser aprovado pelo plenário do Senado e foi aprovado unanimemente pelo plenário do Senado Federal, e o seu convite para a sua presença deve se dar nos próximos dias, uma data ainda a ser definida. Não há uma especificação no requerimento de quais são os pormenores dessa apuração, mas é evidente que é preciso se identificar e ouvir do ministro quais os motivos, por exemplo, que a cidade de Manaus e o estado do Amazonas enfrenta problemas tão graves em razão de uma segunda onda do coronavírus. Lá houve um ápice muito grande no início da pandemia, depois foi reduzindo a incidência da pandemia e depois voltou com a perplexidade de não se ter condições mínimas de atender as pessoas nessa segunda onda. Então, esse é um ponto, evidentemente, que será tratado, além de outros tantos que nós todos estamos acompanhando dessa pandemia, que precisa ser esclarecido. E a questão da CPI é uma outra questão e que, eventualmente, a partir da estada dele no Senado Federal, isso vai contribuir, inclusive, para a avaliação sobre a necessidade ou não de uma comissão parlamentar de inquérito. Sua segunda pergunta, desculpe. Sim, obviamente. Nós conversamos hoje tanto com o governador Romeu Zema quanto com o prefeito Alexandre Calil, e ambos absolutamente envidados nos esforços para que se alcance o máximo possível dos mineiros, o mais rapidamente possível os mineiros, com a vacina. Lembrando que nós aprovamos ontem uma medida provisória, a 1003, relatada pelo senador Confúcio Moura, do estado de Rondônia, justamente para permitir essa adesão do Poder Executivo a um programa nacional de vacinação da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, estamos fazendo tudo o possível para poder fazer com que a vacina chegue o mais rapidamente possível a todos os mineiros e a todos os brasileiros. Do Jornal Estado de Minas, por favor, Roger Dias. Boa tarde a todos. Queria perguntar para o senador Rodrigo Pacheco a respeito também do auxílio emergencial. O Brasil hoje vive uma grave crise econômica, a União vive colocando limites para essa questão, e eu queria saber se o teto de gastos é uma condição inviolável para esse auxílio emergencial sair novamente. Essa sua pergunta é boa porque logo, acho que foi um pouco antes da eleição, me perguntaram sobre o teto de gastos, e eu disse que a responsabilidade fiscal era uma tônica do nosso trabalho e do nosso pensamento, e que uma expressão máxima da responsabilidade fiscal é a observância do teto de gastos públicos, que tem índole constitucional e precisa ser, evidentemente, observado. Mas, por outro lado, eu disse que o estado que o Brasil vive hoje é o chamado no direito de estado de necessidade. Ou seja, as pessoas estão passando dificuldades extremas, as pessoas precisam ser assistidas pelo Estado, que não pode ser mínimo nesse momento, tem que ser um Estado necessário para poder atender essas pessoas, de modo que, naquele instante, até a relativização do teto de gastos poderia ser considerada num eventual estado de necessidade que devesse atender as pessoas. O que nós estamos buscando agora, já numa conversa mais técnica e com fundamentos econômicos, fundamentos sociais com o Ministério da Economia, é buscar uma solução que envolva medidas legislativas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que seja o protocolo fiscal do Brasil, que permita com que a gente tenha melhor rigidez e melhor equilíbrio nas contas públicas, até para não precisar romper o teto de gastos públicos. Ou seja, o que nós vamos buscar até o último minuto é compatibilizar a necessidade de atendimento às pessoas com um programa social, que seja o incremento do Bolsa Família, que seja um programa análogo ao auxílio emergencial, compatibilizá-lo com o teto de gastos públicos, e se isso conseguirmos fazer com que isso aconteça, isso será muito bom para o Brasil, porque nós vamos reunir a necessidade de assistir as pessoas com uma rigidez fiscal, que é o que o mercado, é o que os investidores querem ver no Brasil: segurança jurídica, previsibilidade, responsabilidade fiscal.
E eu acredito muito, se nós tomarmos todas as providências que precisam ser tomadas com as reformas e com as pautas que estão pendentes, e eu vejo muito ambiente na Câmara dos Deputados, com a eleição do deputado Arthur Lira, para que a gente consiga fazer, o crescimento da economia do Brasil no próximo ano, neste ano e no próximo ano, nos fará ter condições econômicas de recuperar e nos salvar da crise. Eu senti o ministro da Economia muito otimista nesse sentido, embora a gente tenha uma situação trágica no Brasil, sob o ponto de vista de saúde pública e humana, de pessoas que estão perdendo a vida, mas sob o ponto de vista econômico, nós temos boas perspectivas, e eu acredito muito que, fazendo esse dever de casa, a gente consiga avançar muito para poder superar essa crise. Próxima pergunta, TV Bandeirantes, Wagner Oliveira. Boa tarde a todos. Boa tarde, senadores. Na verdade, o senhor já começou a falar um pouco do meu questionamento, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais quantas parcelas, se é possível o senhor falar, o Congresso pretende pagar no auxílio emergencial, de onde o Congresso pretende tirar também esse valor, esse montante de 30 milhões de pessoas que poderão ser beneficiadas. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre isso. Essa sua pergunta, Wagner, é uma pergunta de muita responsabilidade. Ela deve ser elaborada a partir de critérios técnicos de fundamentos econômicos que a equipe econômica do ministro Paulo Guedes está elaborando. Eu ainda não fiz no Senado Federal, o que é muito importante para todo presidente, que é ouvir os líderes partidários que representam os senadores. Isso acontecerá às 10 horas de terça-feira, a primeira reunião nossa, de modo que eu não vou me comprometer com nenhuma aferição de prazo, de quantidade de parcelas, de valor. Essa é uma pergunta que eu espero muito a resposta dela para breve, mas que deve acontecer no momento oportuno, no momento certo, até para não errarmos ou alimentar uma expectativa negativa ou positiva, qualquer que seja ela, em relação a esta previsão. Quanto à fonte de recursos para isso, isso também precisa ser identificado, mas as mexidas através de proposições legislativas, propostas de emenda à Constituição pendentes de apreciação no Senado e na Câmara, já darão um norte de responsabilidade fiscal para se ter na própria arrecadação uma forma de auxiliar esse universo de pessoas realmente necessitadas em função da pandemia. Há propostas de emenda à Constituição como a PEC emergencial, que cria mecanismos de ajuste fiscal, fundamentais para poder ter esse equilíbrio fiscal. A PEC do Pacto Federativo, que desvincula, que desindexa e permite que haja mais autonomia a estados e municípios para definir suas próprias diretrizes de orçamento. Há uma proposta de emenda à Constituição muito interessante, que é a dos fundos públicos infraconstitucionais, que aloca mais de 100 bilhões de reais que podem ser colocados no Tesouro para pagamento da dívida pública. Então há possibilidades de custeio. Há outras possibilidades também que nós vamos amadurecer, e eu não estou aqui me comprometendo com a pauta disso, isso é uma coisa que precisa ser construída, mas pode haver um novo programa de regularização tributária no Brasil, assim como aconteceu em 2017, outras medidas criativas para poder arrecadar os recursos necessários para poder fazer frente à pandemia, seja com esse programa social de assistência, seja o próprio enfrentamento e fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que foi fundamental, está sendo fundamental no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Franco Malheiro, do jornal O Tempo. Boa tarde a todos, boa tarde, senadores. Senador Rodrigo Pacheco, eu queria saber sobre aquela lista de prioridades que foi entregue pelo governo federal, pelo próprio presidente, a você e ao presidente da Câmara, Arthur Lira, de 35 propostas prioritárias, enfim. Como você pretende analisá-las e tocar com essas propostas? Como que seria esse trabalho de você? Como você analisa? Na quarta-feira pela manhã, eu e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, fomos até o Palácio do Planalto em visita ao presidente da República, antes da inauguração do ano legislativo, que aconteceu na parte da tarde, e lá conversamos, e ali foi muito representativo de uma busca de consenso. Nós vamos sempre preservar a independência do parlamento, essa é uma obrigação que eu tenho, eu não abrirei mão dela,
essa independência que nos fará tomar as nossas decisões de maneira livre e autônoma. Mas óbvio que é preciso ter um ambiente de pacificação, de busca de consenso com o governo federal que executa as políticas públicas. E naquela conversa o presidente nos entregou uma lista de prioridades do governo, desde o momento que ele assumiu, que são 35 itens, 35 projetos, tanto de índole econômica quanto da pauta chamada pauta de costumes, que na verdade foi aquilo que o senhor presidente da República pensa como necessário de ser feito no Brasil. É evidente que dessa pauta nós a submeteremos ao Colégio de Líderes do Senado, o deputado Arthur Lira também fará em relação à Câmara dos Deputados, e ali nós vamos avaliar muito criteriosamente o que deve ser pautado, o que não deve ser pautado, o momento que deve ser pautado, o que pode ser aprovado e o que não pode ser aprovado. Então não há um engessamento do Senado em relação a essa pauta proposta pelo presidente da República. É legítimo que o presidente o faça e é muito bem recebido também, porque é importante que o presidente participe da política nacional como fez, mas obviamente que há uma independência do parlamento que decidirá sobre cada um daqueles itens que ali estão. E logo na sequência eu recebi o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, que me trouxe alguns projetos específicos que seriam, na ótica dele como líder de governo, importantes serem pautados mais rapidamente. Entre eles a PEC emergencial, a PEC 186 de 2019, que é relatada pelo senador Márcio Bittar, o marco legal das startups, né, a BR do Mar, o projeto de cabotagem, um projeto relativo ao pré-sal, o direito de preferência da Petrobras, que são projetos estruturantes no Brasil que estão tramitando no Senado, que na ótica dele como líder do governo, representando o governo, seria interessante. Lembrando que o senador Carlos Viana, como vice-líder, também nos abordou dentro dessa mesma linha de projetos que são prioritários para poder desenvolver a economia do Brasil. O fato é que de tudo quanto há nesse momento que nós enfrentamos pandemia, desemprego e falta de renda para parte da população, a prioridade continuará sendo o trinômio ao qual me referi, que é a saúde pública, o desenvolvimento social e o crescimento econômico. Toda pauta que represente crescimento econômico no Brasil, eu tenho certeza que o Senado será muito simpático à sua realização. E, senador, agora vindo para Minas, na segunda-feira, na posse do presidente Agostinho, ele falou a respeito do retorno, né, do ICMS da mineração para o Estado. Como você pretende receber essa pauta, essa proposta? Isso é uma bandeira sua? Você acha que vai lutar para esse retorno, essa arrecadação ao Estado? ICMS exportação? O deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa, é um incansável defensor dessa pauta a qual você se refere. Inclusive foi a pauta principal que falamos aqui na antessala, ele defendendo esses prejuízos trazidos, na verdade não defendendo os prejuízos, defendendo combater esses prejuízos que foram causados a Minas Gerais em razão da Lei Candir. E por sugestão do senador Antônio Anastasia e pelo conhecimento que o senador Antônio Anastasia tem como ex-governador do Estado e dos mais inteligentes exemplares senadores da República do Brasil, nós abordaremos o relator da reforma tributária no Senado Federal, o senador Roberto Rocha, para que Sua Excelência possa acolher essas nossas reivindicações de Minas, para que Minas Gerais não seja um estado prejudicado nessa arrecadação tributária. Na verdade, a reforma tributária nos trará muitos dilemas, evidentemente, muitos interesses divergentes entre estados, entre segmentos econômicos, mas uma coisa é certa, e nós ajustamos isso numa reunião que fizemos recentemente, eu, o presidente Arthur Lira e os dois relatores da reforma tributária, um na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, e no Senado, senador Roberto Rocha, que nós precisamos avançar com a reforma tributária e a política é a arte de escolher. Nós temos que fazer opções técnicas embasadas, ouvindo os segmentos todos, mas nós precisamos mudar o sistema tributário no Brasil. E nós precisamos simplificar, desburocratizar, mudar o parâmetro de arrecadação, não sacrificar a classe produtiva, mas também não gerando prejuízo a quem arrecada. Então esse é um equilíbrio que nós vamos buscar fazer. E nós estabelecemos um cronograma, que é um cronograma de que o parecer da Comissão Mista da Reforma Tributária deve ser entregue até o final de fevereiro pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Daí nós pegaremos esse parecer e ele se iniciará em uma das casas legislativas a tramitação da reforma tributária.
3 meses para uma casa, 3, 4 meses para outra casa, e a gente eventualmente poder contar em 6 a 8 meses com uma reforma tributária no Brasil. Esse é o meu planejamento, esse é o planejamento do deputado Arthur Lira, para que a gente entregue uma reforma tributária, e nela deve constar, evidentemente, os interesses de Minas Gerais, para que o Estado não seja sacrificado, até em homenagem ao deputado Agostinho Patrus, né? E posso fazer mais uma pergunta? Em razão de agenda, a gente solicita a sua colaboração, porque a gente tem 2 jornalistas ainda para fazer as perguntas. Vamos ajudar os amigos aí, os colegas. Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, por favor. Tá bom. Obrigada, viu? Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senadores. Vou pegar um gancho aqui na pergunta do Franco em relação ao ICMS. O presidente Jair Bolsonaro hoje tem sinalizado em relação a mudanças no ICMS para o combustível. Como é que está a disponibilidade do Senado para a recepção dessas propostas? Vocês também pretendem contribuir? O senhor tem um posicionamento nesse momento? Em relação às pautas de Minas Gerais, o TRF6, que é o que já está ali, só falta o Senado, seria a principal ou primeira conquista de Minas Gerais com o senhor na presidência do Senado? Em relação ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro, né, que os pedidos chegaram aos montes na Câmara, o senhor acha que agora o clima é zero para isso, com a articulação que o Bolsonaro tem feito para a coalizão e com as possibilidades de avanço na economia que vocês têm tido perspectivas nesse momento? Em relação à pauta dos costumes que o presidente apresentou, qual que seria o item mais polêmico que o senhor acha que fica fora da lista? Desculpa, 4 perguntas. Aproveitei a oportunidade. A primeira pergunta, Edilene. De novo? Não, pode. O senhor lembra? Lembro. A questão da proposta do presidente da República relativamente ao ICMS sobre combustíveis. Há aí esse rumor de greve, etc., do preço do óleo diesel. Nós ainda não nos deparamos com o que o presidente pensa sobre isso, não houve nenhum tipo de discussão no Senado ainda a respeito disso, mas certamente na terça-feira, na reunião de líderes, isso será debatido, e aí eu vou poder sentir a temperatura, o clima e o sentimento do Senado Federal. Eu não vou externar uma posição ainda em relação a isso, sou pena de me antecipar e ser leviano a alguma conclusão sem que haja um embasamento técnico suficiente para isso. Então vamos aguardar para poder posicionar. Todo e qualquer aumento de imposto é ruim. Agora também deixar ou reduzir a alíquota ou mudar a base de cálculos tem que ser muito bem avaliado para não gerar nenhum tipo de desequilíbrio. Em relação ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro, de possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, o que eu tenho dito sempre é que impeachment é algo muito sério, grave, abala as estruturas da República. Nós já tivemos 2 episódios de impeachment na história recente do Brasil, que foram episódios tristes da história nacional. E neste momento que nós estamos no ápice de uma pandemia, com um índice de desemprego grande, com necessidade de fazer crescer o Brasil e a economia do Brasil, com a necessidade de dar assistência social a pessoas e buscando de todas as formas meios e recursos para que isso aconteça, precisando entregar vacina para as pessoas no Brasil. Eu não me permito falar a respeito de impeachment nesse momento, até porque isso é uma atribuição da Câmara dos Deputados, um juízo de admissibilidade que deve ser feito pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então eu não vou falar sobre hipótese e acho que seria muito leviano da minha parte me antecipar no juízo de valor sobre um fato de impeachment abordado que eu não conheço. Mas o que eu penso em relação ao impeachment, que seria uma instabilidade muito grande no Brasil pensar nesse momento, nesse sentido. Sua última pergunta foi? O item de costumes, os itens de costumes da pauta do presidente. Deixa eu aproveitar, que eu sei que o PSD foi importante na... Não, então deixa eu responder a pauta de costumes, depois você responde. A pauta de costume é uma pauta do presidente da República, de apoiadores do presidente da República. Nós temos que respeitar a divergência de pensamentos. Cada qual tem o seu pensamento. É legítimo que parlamentares apresentem requerimentos e pedidos para que os itens de sua defesa de causa sejam apreciados. Então, toda essa pauta de costume, o que nós temos que fazer é uma decisão democrática no Colégio de Líderes, que é um órgão que deve ser muito fortalecido nessa nossa gestão do Senado Federal, para identificar o cabimento, a pertinência, a oportunidade de cada uma dessas pautas. Então, é pegar cada um desses projetos, submeter ao Colégio de Líderes e identificar se deve ou não ser pautado. Eu não vou impor a minha vontade, o meu pensamento, a minha percepção pessoal sobre um tema específico, sobre a maioria do Colégio de Líderes. Cabe a mim, como presidente, obviamente,
compõem o TRF da primeira região. É muito importante que a sociedade entenda que não é a criação de mais um órgão, de mais um tribunal. Primeiro, que não vai ter incremento de despesas, vai ser um remanejamento da própria estrutura da Justiça Federal para se criar o Tribunal Regional Federal, que vai usar o mesmo prédio da Justiça de Primeira Instância, que vai usar os mesmos funcionários da Justiça de Primeira Instância. E por que isso é importante? Que aí é um exemplo prático. Porque a Justiça é uma engrenagem. Não adianta você ter uma Justiça Federal muito estruturada na primeira instância, interiorizada como é a Justiça Federal hoje no Brasil e em Minas Gerais também o é. Passos, a nossa cidade, São Sebastião do Paraíso, Pouso Alegre, tantas cidades que têm Justiça Federal de primeira instância, e aí julga o processo na primeira instância, porque nós temos estrutura de primeira instância, e quando a parte recorre, concentra todos os recursos de todos esses estados do interior desses estados, num tribunal só em Brasília, que tem poucos desembargadores, pouca estrutura, e represa o julgamento de segunda instância. Quando represa o julgamento de segunda instância, não se entrega a jurisdição, não se entrega a justiça, porque o recurso contra a primeira instância tem efeito suspensivo. Só se concretiza, por exemplo, alguém que pede uma aposentadoria ou uma revisão de aposentadoria, só se concretiza quando tem um julgamento de segunda instância. Então é fundamental, e essa ideia do projeto TRF6 é desmembrar a justiça de segunda instância, usar a justiça de primeira instância para estruturar o Tribunal de Minas Gerais, repito, sem aumento de gastos, sem construção de prédios, e entregar uma jurisdição mais célere, não só para Minas Gerais, os 853 municípios que terão julgamento de primeira instância e de segunda instância dentro de Minas Gerais para ter efetividade de jurisdição, mas para os outros estados, que tirando Minas Gerais a estrutura do TRF da primeira região, serão melhor servidos de jurisdição federal. Então eu defendo o projeto desde o início, acho que o projeto é importante para a Justiça Federal brasileira e obviamente que isso que eu estou dizendo para vocês aqui precisa ser dito a cada um dos senadores, obviamente, para que todos tenham essa mesma compreensão, para a gente ter um ambiente de votação. É um dos compromissos que tem, o senador Antônio Anastasia também o tem, o senador Carlos Viana também, todos nós defendemos o Tribunal de Minas e vamos falar com os nossos colegas senadores sobre essa importância. E, fundamental, importante que a sociedade entenda, sem aumento de gasto, sem incremento de despesas para o Estado. Concluídas, então, as perguntas dos jornalistas, eu passo a palavra ao presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Muito obrigado, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, também do nosso senador Antônio Anastasia, o senador Carlos Viana, e dizer que Minas Gerais terá pautas importantes, a questão da Lei Candir, como foi colocado aqui, também a questão do TRF6, que nos parece uma forma de desafogar a justiça não só em Minas Gerais, mas em todos os outros demais 14 estados, que por causa de Minas Gerais tem também um atraso grande, uma demora grande na finalização dos seus processos. E também apresentei aos senadores o Recomeça Minas, que prevê exatamente isso que o senador Rodrigo Pacheco disse aqui, que é fazer um incentivo para a regularização das dívidas fiscais, para que aqueles setores que estão mais atingidos pela pandemia possam receber um auxílio, os empresários, os trabalhadores, e a gente possa retomar as atividades, apoiando esses empresários para que eles possam manter o emprego, a empregabilidade em Minas Gerais. Muito obrigado a toda a imprensa pela presença e um dia muito marcante para Minas Gerais, aqui no Salão Nobre, recebendo, talvez pela primeira vez na história, os 3 senadores mineiros na Casa do Povo Mineiro, que representa os 21, quase 22 milhões de mineiros. Muito obrigado. Encerrada neste momento, então, a entrevista coletiva, eu solicito aos senhores senadores e ao presidente da Assembleia que se posicionem à frente da mesa para uma foto oficial. Aos nossos telespectadores, eu agradeço a audiência, desejo uma ótima tarde para você, continue com a nossa programação.
tem até um orçamento aqui do governo que tem porcentagem que vai para pesquisa, vai para ciência. Então é de suma importância a gente focar nisso agora. Eu acho que o mundo está vendo agora a importância